Por que a expressão? Nascimento de Bezerra de Menezes, médico dos pobres, dedicou a sua vida. Já podia ter reencarnado várias vezes, acho que já propuseram aí isso. Mas ele acha que lá fora dessa matéria, ele tem condições de fazer muito mais. E também aniversário dessa casa simples, humilde, é a fraternidade de Deus, que veio em nossas mãos por aquelas pessoas que confiavam em nós e já tem alguns anos estamos trabalhando. E vamos dentro da possibilidade. Deus vai nos dando, contando sempre com a presença de Deus em todos os momentos. Manuel Dantas, que também foi médico, trabalhou aqui, trabalha ainda hoje, está sempre presente. E não sei, todos nós que estamos aqui hoje. Diminuímos 1 hora no horário, mas temos aqui para cumprir vocês. Então, que Jesus possa nos abençoar, boas-vindas a todos. E essa festa na Casa Espírita é muito boa, porque quando tem pouca presença material, é espiritual. Então, aqui hoje, aqueles que nos antecederam na grande viagem espiritual, Sebastião, Adilson, Vida e outros mais, né, que foram antes de nós. E assim nós vamos espalhando essa consoladora doutrina espírita para todos os corações. Nós vamos passar a palavra agora ao nosso presidente. Não sei se é nosso presidente ou presidente. Passar a palavra à Fátima para fazer a leitura e a prece. Boas-vindas a todos. A nossa tarde seja realmente uma tarde. Mas a música é muito gostosa, estamos ouvindo. Que seja uma tarde muito boa para todos. Boa tarde a todos. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Lição 69, no serviço cristão. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Não, Marcos, não acredite, é Pedro. Qualquer coincidência, Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Aos companheiros de espiritismo cristão, cabem tarefas de enormes proporções junto das almas. Preocupam-se profundos problemas da fé, transcendentes questões da dor. Porque dão de graça o que por graça recebem, contam com a animosidade dos que vendem os dons divinos. Porque procuram a sabedoria espiritual, recebem a gratuita aversão dos que se cristalizam na pequena ciência, porque se preparam em face da vida eterna, desligando-se do egoísmo destruidor, são categorizados como loucos pelos que se satisfazem na fantasia transitória. Quanto maior, porém, a incompreensão do mundo, mais se deverá intensificar naqueles as noções da responsabilidade. Não falamos aqui dos estudiosos, dos investigadores ou dos observadores simplesmente. Referimos-nos aos que já entenderam a grandeza do auxílio fraternal e a eles se entregaram de coração voltado para o Cristo. Encontram-se nos círculos de uma experiência nobre, demais para ser comentada, mas a responsabilidade que lhes compete é igualmente muito grande para ser definida. A ti, pois, meu irmão, que guardas contigo os interesses de muitas almas, repito as palavras do grande apóstolo, para que jamais se envaideças, nem procedas como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Jesus. Jesus querido, pedimos a tua presença entre nós neste momento. E agradecemos de antemão, Senhor Jesus, por estarmos todos reunidos em um só pensamento. O pensamento do teu Evangelho, do aprendizado do teu Evangelho.
Abençoe, Senhor Jesus, todos aqueles que aqui estão e também aqueles que não puderem estar. Abençoe, Jesus, todos que estão na nossa sala virtual, acompanhando essa reunião. Que nós possamos, Jesus, realmente entender a lição da tarde, trazida pelo nosso amigo João Marcos, que carinhosamente veio aqui comparecer, e que nós possamos, Senhor Jesus, com essa energia maravilhosa que sairá desta casa hoje, ajudar a tantos sofredores e a tantos doentes. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade constante de trabalho. Que assim seja. Amados irmãos, amadas irmãs, com imensa alegria você está aqui hoje, aceitando esse convite, muita honra, muita alegria. Não estou me recebendo nem de bom falar com vocês. Eu vou contar uma história rápida para vocês entenderem o que eu estou tentando falar. A primeira vez que eu estive à frente de um púlpito espírita foi a pedido, quase ordem, do meu pai, na casa espírita que ele mesmo tinha fundado, obra social, Rio de Janeiro, reunião doutrinária de segunda-feira à noite, tradicional reunião doutrinária de centros espíritas cariocas. Meu pai olhou para mim e falou: eu tinha 11 anos. Hoje você vai falar sobre isso. Daquele dia em diante, me afastei durante muitos anos dessa chance que me foi dada, dessa caridade que fizeram comigo, de poder estar aqui, não falando para você, porque a primeira pessoa que escuta o que eu falo sou eu mesmo, falando com o meu coração comigo. Então, é uma caridade muito grande. E a espiritualidade, ela se mostra presente das maneiras mais sutis, maravilhosas, mas que não deixa dúvida. Dois dos espíritos que eu tenho maior afeição nessa existência são Bezerra de Menezes e o Apóstolo Pedro. Fátima sabe que o nosso estudo, do nosso núcleo de estudos e pesquisa do Evangelho é dedicado a esse apóstolo, apesar de ter o nome de Bartolomeu, é dedicado à primeira epístola de Pedro. Então, eu peço de antemão a indulgência de todos vocês, porque se é um dia de festa para vocês, para mim, eu peço licença para ser muito mais. Eu ouso dizer a vocês que hoje vai ser a vez mais difícil para mim, enquanto ser humano reencarnado, de estar à frente de vocês. Eu vou chorar várias vezes e peço a indulgência de vocês, porque eu estou extremamente emocionado. Porque, eu vou repetir, é uma caridade muito grande o que vocês estão fazendo comigo essa tarde. Então, vou pedir para a gente compartilhar uma tela para ver se eu consigo conter o choro um pouco e torno essa nossa tarde, essa nossa reflexão, essa nossa proposta de reflexão mais interessante. Então, amados irmãos, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é João Marcos Filho. Eu sou integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, NEP Bartolomeu, vinculado à Casa Espírita Cristã no Ibis, em Vila Velha, conhecida de muitos de vocês, e também integro o NEP Auxílio, NEP Virtual. Ambos os NEPs são vinculados ao movimento NEP Brasil. Para quem não conhece o movimento do NEP Brasil, fica o meu conselho, a minha sugestão de irem para a internet e procurar. O movimento NEP Brasil, quando nós começamos o nosso primeiro NEP em Minas Gerais, em 2018, ele contava com 14 NEPs no Brasil. Quando nós fundamos aqui no Espírito Santo o NEP Bartolomeu, ele já tinha mais de 100 NEPs. É um movimento incrível, onde a confraria espírita, os nossos irmãos de doutrina, se dedicam plenamente ao estudo do Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos, trazendo o Evangelho mais claro,
Rede Vivo, como é a proposta do Espiritismo. A nossa história de hoje, gente, começa... Deixa eu só desligar o meu microfone. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nossa história hoje começa na pátria espiritual. Para quem já leu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, sabe que há ali uma história muito bonita em que Jesus chama Ismael num canto, Ismael, nosso anjo protetor do nosso Brasil, nosso país querido, e leva Ismael numa das zonas mais imundícias do umbral. Uma zona composta por espíritos extremamente inferiorizados, rebeldes à lei divina, recrudescentes no mal, espíritos sofredores a ponto de que Ismael olhou para aquela gente e chorou. E falou: mestre, quem são esses espíritos? E Jesus explicou: esses são irmãos advindos da Europa, da noite de São Bartolomeu, da Inquisição Francesa, das guerras napoleônicas. São irmãos ainda muito rebeldes à lei divina. E eu preciso de um favor seu, Ismael. Eu preciso que você receba esses irmãos na pátria do Cruzeiro. Porque eu estou transportando a árvore do Evangelho para um país chamado Brasil. E lá eu vou enviar os meus maiores mensageiros para que o Evangelho seja conhecido no mundo todo. Diz que Ismael chorou mais ainda ao ouvir isso, mas aceitou o convite. Ismael, voltando, chamou um dos seus companheiros, um espírito que acompanhava e trabalhava arduamente há muito tempo na pátria espiritual. Ismael falou com esse espírito assim: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-se para o alvo sagrado dos nossos esforços. Não preciso dizer para vocês que esse espírito era o nosso querido Bezerra de Menezes. Antes de reencarnar, Ismael chama Bezerra num canto e fala: eu vou te dar uma missão, mas antes eu preciso conversar com você sobre essa missão. E como o slide anterior mostrou, você vai ter que descer a pátria do Cruzeiro, porque a nossa missão, o foco maior da missão dos espíritos, agora é a pátria do Cruzeiro. E você, Bezerra, vai regimentar, vai juntar, vai colocar todo mundo no mesmo regimento. Os elementos dispersos, aqueles espíritos que Jesus me mostrou naquele canto sombrio e imundo do umbral. E com as dedicações, Bezerra, desse espírito que você é, a fim de que todos nós possamos criar definitivamente esse núcleo permanente de atividades espirituais nesse país, dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração, que é para o que o Evangelho do Nosso Senhor se destina. Nós dependemos de você, Bezerra. A gente não precisa falar o tamanho da sua missão, a delicadeza, a dificuldade, a primorosidade, a contribuição que você está tendo com o Mestre Jesus. Mas, com a plena observância do Código de Jesus, Bezerra, e com a nossa assistência espiritual, daqui de cima do invisível, você vai pulverizar, você vai aniquilar, você vai ultrapassar sem quase sentir todos os obstáculos. Mas se você for perseverante e humilde, como seu espírito sempre foi, Bezerra, consolidando assim, se você sair vitorioso dessa encarnação, os primórdios da nossa obra nesse país, que é a obra do Cristo, a obra de Jesus, no seio desse país que é a pátria do Evangelho. Se a luta vai ser grande, Bezerra, considera que não será menor a compensação que te espera, que é a verdade que liberta, a compensação do Mestre Jesus, que é nosso caminho, verdade e vida. Eu não preciso dizer para ninguém que Bezerra aceitou prontamente
E eu acredito que todos nós aqui, nessa belíssima festa espiritual de hoje, sabemos muito sobre a história desse homem. Eu ouço histórias do Dr. Bezerra de Menezes desde quando eu me entendo por gente nessa existência, nessa encarnação. Mas hoje eu queria falar de um aspecto especial. Como o nosso presidente bem falou, hoje em dia, principalmente, pipocam, pululam questões, hipóteses, mediúnicos, inclusive, sobre quem possa ter sido Bezerra, quem ele foi em vidas passadas. Nós que professamos a doutrina dos espíritos temos esse afã de saber quem os nossos heróis, os nossos ícones, os nossos espíritos queridos foram. Talvez uma tentativa de a gente manter um laço contínuo de importância da existência de cada personagem. Quem Bezerra foi antes foi importante, tão importante quanto ele? Sim, não. Mas nessa breve pesquisa que eu consegui fazer, para trazer para vocês as reflexões de hoje, eu cheguei a uma conclusão inspirada pela nossa intuição. Uma conclusão óbvia, depois que você percebe. De tudo que eu consegui pesquisar, e tem um confrade nosso muito querido e muito dedicado, chamado Jorge Damas Martins, que escreveu Bezerra, o 13º Apóstolo, livro que eu recomendo a todos lerem, onde ele ali fez um compilado do que poderia ter sido uma proposta histórica das reencarnações de Bezerra de Menezes. Com, obviamente, um mínimo de controle universal dos espíritos aplicado a essa pesquisa dele. Mas eu me dei conta de uma coisa: a única vez que dois médiuns de grande respeito e comprovada capacidade mediúnica falaram sobre Bezerra em uma reencarnação foi Dona Ivone A. Pereira e Francisco Cândido Xavier. Reza a lenda, nos círculos mais íntimos de quem acompanhou esses dois grandes vultos baluartes do espiritismo brasileiro, que, em mais de uma vez, ambos concordaram que o nosso querido Bezerra de Menezes havia sido o personagem Zaqueu, o publicano que se encontrou com Jesus, que está, curiosamente, somente relatado no Evangelho de São Lucas. Lucas, esse, inclusive, que é a última previsão de reencarnação de Dr. Bezerra, a mais recente, propondo que ele poderia ter sido Lucas, o que torna inviável. Lucas e Zaqueu foram praticamente contemporâneos. Então, hoje eu vou pedir licença não para questionar se Dr. Bezerra foi Lucas ou não, não para questionar se ele foi Zaqueu ou não, eu vou pedir licença para vocês para seguir o coração, o meu coração e a intuição, que me pediram para falar para vocês de Zaqueu. Por quê? Esse homem que nós tanto amamos, tentamos nos espelhar, e temos como grande exemplo, que foi Bezerra de Menezes, até onde se sabe a história dele espiritual teria começado com a seguinte frase: Zaqueu, apressa-te depressa, Zaqueu, pois hoje é necessário que eu permaneça, que eu pernoite, que eu vá à sua casa. O chamamento de Bezerra foi inusitado, bem-humorado, bonito, como a história e como a personalidade que nós sabemos que ele tem. Mas não podia ser tão fácil. No Evangelho de Lucas, no capítulo 19, entre os versículos 1 e 10, você vai achar o encontro de Jesus com Zaqueu. E segundo a tradução do nosso querido Haroldo Dutra Dias, a história é assim. Entrando na cidade, atravessando Jericó, eis que um varão chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Primeiro passo do nosso querido Bezerra, ainda Zaqueu. Publicano lidava com dinheiro, faixas públicas, servia ao Império Romano. Odiado por romanos que desprezavam os judeus, e odiado mais ainda pelos judeus que julgavam os publicanos traidores, se equilibrar entre os valores religiosos da doutrina judaica e as necessidades materiais imperiosas da corrupção sabidamente existente no mundo dos publicanos. Roma era o império
tão sagaz, tão ardiloso, que ele deixava o tributo público, o valor tributário, a cargo de uma fórmula muito simples. O mínimo que eu quero de você é X. O restante é contigo. Para o César, eu quero R$100 por mês. O que você tirar? Ah, mas quanto que eu vou ganhar para trabalhar disso? Você decide. Porque eles sabiam que a partir do momento que os judeus começaram a saber, mas o publicano de tal lugar cobra tanto, o seu cobra isso? Nossa, mas tá... O culpado disso seria o judeu na posição de publicano e não o império. Então, nesse ambiente de dilema moral, que provavelmente era a vida de um publicano, Zaqueu ouviu dizer, segundo Clemente de Alexandria, um dos primeiros papas e doutores da igreja, ouviu do próprio Mateus Levi: olha, o Messias está na terra. Eu fico imaginando como teria sido essa conversa. Zaqueu, tudo bom? Tudo bom, Levi? Como é que tá os impostos lá em Cafarnaum? Ah, tá bem. E os de Jericó? Também estão bem, estão bem. Tá dando para viver. Então, você lembra de quando contavam para a gente, lá no templo, os escribas falavam do Cristo, do Messias, que viria para restaurar a glória de Israel e fazer com que o mundo inteiro adorasse o Deus de Israel? Ah, lembro disso. Então, ele está na terra. Você está brincando? Não, está na terra. E, posso te contar uma coisa? Amanhã ele está vindo para Jericó. Vamos tentar pensar um pouquinho como Zaqueu? Se eu virasse para vocês, aliás, eu não. Se alguém entrasse por aquela porta, alguém de confiança, e falasse, gente, vamos ali fora que eu acabei de ver, Jesus voltou e está ali fora esperando a gente. Confessem e concordem comigo que minimamente a gente ia ficar curioso para ver. Imagina um judeu na posição de pecador, rejeitado pelo patrão, odiado pelos seus irmãos, sabendo que o Messias, o Espírito que teria vindo para salvar definitivamente o povo judeu, todo o povo judeu, estaria ali tão perto dele. Acredito que fica claro o motivo de por que Zaqueu fez o que fez. Ele procurava Jesus. E dentro da doutrina espírita, eu fico autorizado a dizer que o espírito de Zaqueu já procurava Jesus há muito tempo. Assim como o espírito de cada um de nós procura Jesus há muito tempo. Mas a turma que acompanhava Jesus naquela época era numerosa. Jesus, como diz o Evangelho de Mateus, se tornou um fenômeno. Descendo do lago de Genezaré em direção a Jerusalém, passando inclusive pela Samaria, Jesus foi causando um frenesi imenso em toda a comunidade vivente naquela época. E as pessoas passavam a seguir Jesus aos montes, aos milhares. Flávio Josefo diz que a turba que seguia o Nazareno incomodava de tamanho número de pessoas maltrapilhas e mal cheirosas que eram. E essa turba entrando em Jericó, Zaqueu, que era de estatura muito pequena, não conseguia ver Jesus. E quando a gente pensa que, procurando Jesus, Zaqueu se deu conta de que o turbilhão da vida material estava impedindo ele a chegar até Jesus, e se deu conta de quão pequeno ele era para ser merecedor de chegar até Jesus, pensou, como farei? Essa parte da história eu acho que todos lembram. Ele correu adiante da turma. Qual o significado disso? Procurando Jesus, mas eu sou pequeno demais, inclusive espiritualmente, para merecer a dádiva de chegar até o Messias. Vamos lembrar o seguinte, Jesus não era o Jesus que nós conhecemos hoje no coração daquela gente. Quando muito, ele era o Messias. Talvez para aquele povo até mais importante do que Jesus é para nós hoje. Porque no mínimo 70 anos aquele povo sofria com o jugo romano e tinham 400 anos que um profeta não falava com Israel. 400 anos em que Deus ficara completamente calado. Se você
cresce acreditando que era o povo escolhido de Deus. E toda vez que você estivesse em perigo, Deus mandasse um profeta para te ensinar o caminho da salvação. E isso acontecesse com muita frequência. E, de repente, num dos momentos que você mais precisa, onde o seu inimigo praticamente te mantém cativo, sequestrado dentro da sua própria casa, Deus resolve se calar por 400 anos. Concordem comigo que o povo deveria estar desesperado pela chegada do Messias. Então, Zaqueu, superando a pequenez espiritual e de estatura, correu à frente da turma, dando para nós o exemplo do que nós devemos fazer quando nós queremos encontrar com Jesus. Corre à frente da turma. Esteja à frente de toda aquela pequenez material, todas as ilusões narcísicas e materiais que o mundo nos faz conviver diariamente. Lembre-se, Zaqueu vivia num dilema. Odiado pelos romanos, odiado pelos judeus, e tendo que viver de uma posição que exigia dele. Ele teria que não só sustentar sua família, mas corromper, praticar corrupção ativa com vários níveis para ter favorecimentos, não perder o cargo, não ser morto. Os publicanos tinham que andar, na maioria das vezes, com seguranças ou ter proteção dos próprios romanos. Correr à frente da turba, no simbolismo de esquecer, deixar para trás todos os aspectos da materialidade que nos envolve, nós fomos acostumados a viver com eles, como se eles fossem realmente necessários, principalmente para o pequeno Zaqueu, deveria ser um grande desafio. Mas ele correu adiante da turma e subiu num sicômoro. Sicômoro, uma figueira, conhecida como figueira brava. Copa longa, vistosa, raiz forte. Consegue-se até se extrair madeira para construir móveis com ela. Raízes bem profundas e fortes, tronco forte. E ela tem um detalhe. Os galhos começam a nascer bem próximos do chão, para facilitar que você suba nela, para pegar os frutos que ficam lá no alto. Os frutos dela, é verdade, são bem insípidos, bem ruinzinhos, bem inferiores à outra figueira, figueira indiana, que também era comum naquela terra onde Jesus viveu enquanto esteve conosco. Mas o que eu quero trazer para vocês é: Zaqueu se aproveitou do que tinha, usou o que ele tinha à mão para chegar até Jesus. Zaqueu, você é um publicano, você é um homem público, você vai subir numa árvore para ver esse Nazareno, seguido por esse monte de gente maltrapilha. Eu quero ver Jesus. Eu quero saber quem é esse homem. Levi falou comigo, e aí eu peço licença para acreditar em Clemente de Alexandria. Levi falou comigo que ele era o Messias. Eu quero saber quem é o Messias. E ele subiu no sicômoro, enquanto Jesus passava com aquela turba, aquele monte de gente, aquele turbilhão de gente. Ele se adiantou a gente, se adiantou à turba e subiu no sicômoro. Falou: daqui eu vou ver o mestre, daqui eu vou ver esse tal Nazareno que dizem que é o Messias. E Jesus, passando por debaixo do sicômoro, olhou para cima e viu aquele homem pequenino, provavelmente sozinho, na árvore, esperando para ver quem era aquele Messias que todo mundo estava falando. Quantas pessoas devem ter tido a mesma ideia que Zaqueu em ver, não de subir no sicômoro, mas ver Jesus? Quantas pessoas naquela turba deveriam estar se espremendo para, a exemplo da mulher hemorroísa, tocar o manto, a borla do manto de Jesus e serem curados? Quantas pessoas ali deveriam estar esperando uma palavra de consolo, que era o que Jesus fazia ao final de cada caminhada de onde ele ia? Quantas pessoas, igual Zaqueu, estavam esperando algum sinal de Jesus? Mas Jesus olhou para Zaqueu. Em cima daquela árvore, provavelmente sozinho, fazendo um dos papéis mais hilários da vida dele, provavelmente. Disse: Zaqueu, desce depressa. Fica em cima não, Zaqueu. Aí de cima você só me vê, mas não anda comigo.
Aí de cima você pode até me ouvir, mas não vai trabalhar ao meu lado, Zaqueu. Desce. Vem para o meu lado, porque hoje é muito importante. Jesus não fala importante para quem. É muito importante e necessário, conforme a tradução do Haroldo, é necessário que eu permaneça na sua casa. Até hoje eu confesso para vocês que toda vez que eu leio essa lição, eu fico tentando imaginar o que Jesus quis dizer realmente para Zaqueu. É necessário permanecer na sua casa? Por quê? Por que Zaqueu? Quantas outras pessoas estavam no mesmo lugar de Zaqueu? Porque Jesus olhou justamente para Zaqueu. Jericó era uma cidade onde Jesus já era conhecido e tinha muitos amigos influentes, inclusive dos próprios apóstolos que seguiam Jesus. Por que ele ficou na casa de Zaqueu? A gente só sabe dizer o seguinte, que Jesus disse para Zaqueu. Hoje, Zaqueu, hoje é o grande dia, Zaqueu. Eu não sei dizer para vocês qual o tamanho da fé e qual o pensamento que animou a atitude de Zaqueu em subir o sicômoro. Mas uma coisa eu posso falar do fundo do meu coração. Eu prefiro acreditar que Jesus tenha olhado para Zaqueu e dito, Zaqueu, o que Jesus falou para tanta gente. Só que de forma diferente, ele falou para Zaqueu, hoje tua fé te curou, Zaqueu. Vem junto comigo que a partir de hoje, Zaqueu, você vai andar do meu lado. Junto da turba, é lógico. Mas a partir de hoje, vai andar do meu lado. E Zaqueu, mais do que depressa, desceu do sicômoro e hospedou o Mestre Jesus com imensa alegria. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Ele tinha certeza que Jesus era o Messias, sim ou não? Ele tinha certeza, sim ou não? Não. Ninguém tinha certeza que Jesus era o Messias, tanto é que a gente pegou ele numa noite. Jesus era um nazareno, filho de um carpinteiro que andava com gente de péssima fé, péssima condição socioeconômica, cultural e de caráter. Prostitutas, ladrões, pescadores, maltrapilhos, mal-cheirosos, com péssimos hábitos sociais. Essa era a turba que acompanhava Jesus. Então, eu não posso me dar o direito de acreditar que Zaqueu, naquele momento, não tenha olhado para Jesus. E como várias outras vezes a literatura espírita nos mostra que, perpassando o olhar de Jesus, ele teve certeza. Eu sei quem é você. Eu lembro de você quando eu estava lá do outro lado antes de reencarnar. Você é... E por isso que Zaqueu acolheu o Mestre Jesus com alegria e nos deu mais um exemplo. Para você chegar até Jesus, é necessário andar à frente da turba, é necessário usar o que você tiver à mão, não importa o que, pode ser um sicômoro. É necessário atender o chamado de Jesus, mesmo que seja para descer e se misturar com os demais. É necessário hospedar Jesus no seu coração com alegria, como Zaqueu fez na casa dele. Lógico que Zaqueu, o futuro doutor Bezerra, ali experimentou pela primeira vez, até onde a gente sabe, um dos motivos da missão dele como doutor Bezerra ser tão dolorida como foi. Todas as outras pessoas de classe social elevada que viram a cena de Zaqueu e Jesus começaram a murmurar. Nossa, esse que todo mundo fala que é o Messias, esse que todo mundo fala, esse nazareno aí, vai dormir na casa de um publicano, um pecador, um traidor? Que Messias que é esse? Mas lembre, Zaqueu hospedou com alegria. E tamanha foi a alegria de Zaqueu que ele ficou de pé. Frente às críticas, frente a todo o rechaçamento da sociedade que ele deveria estar acostumado. Lembre-se, odiado pelos romanos, que eram seus patrões, odiado pelos judeus, que eram seus irmãos. Mais um ódio, menos um ódio para Zaqueu não deveria fazer tanta diferença. E ele ficou de pé. E aqui tem um simbolismo muito interessante, porque toda vez que um judeu vai fazer uma promessa, ele tem que estar de pé. Principalmente quando ele está na presença de algo sagrado. Não pode se ajoelhar, não pode sentar, não pode se curvar. Ele tem que estar ereto, de pé. Então, aqui Lucas trouxe um aspecto da cultura judaica importantíssimo para o entendimento dessa passagem. Ficando de pé e dizendo para
o mestre Jesus: Senhor, eis que eu dou metade dos meus bens aos pobres, agora, nesse exato momento. E se eu extorquir algo de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Vou restituir o quádruplo. Ficando de pé e falando isso para Jesus, Zaqueu, frente a toda a comunidade israelita da época, assumiu um compromisso que seria intransferível. A vida dele seria dedicada, a partir daquele momento, a cumprir esse compromisso. Principalmente se ele acreditava que Jesus era o Messias. Então, naquele momento, Zaqueu, nosso querido Bezerra de Menezes, assumia esse compromisso. Senhor, a partir de agora, o que eu tenho condição de fazer hoje, o que eu dou conta de ajudar, é dar metade. Metade do que eu tenho eu consigo, Senhor. Mas eu prometo. E aí é engraçado você pensar nisso. Se eu extorquir, Zaqueu, você é publicano, óbvio que você extorquiu. Então seria mais interessante a gente entender Zaqueu falando com Jesus: e a todos aqueles que eu extorqui, eu vou devolver 4 vezes mais. Como que você pode devolver 4 vezes o dinheiro que você ganhou de alguém? Se eu te pedir emprestado 100, eu tenho 100, como é que eu te devolvo 400? Ou seja, ali Zaqueu estava assumindo um compromisso de quem diz: Senhor, eu vou servir a todos aqueles que eu prejudiquei, até você achar que eu devo. Porque, lembrem, os judeus acreditavam na reencarnação. Só que com um nome diferente e de maneiras que eles não existiam. Tanto é que era necessário para a cultura judaica, como alguns acreditam até hoje, que Elias viria primeiro para anunciar Jesus, antes de Jesus vir, antes do Messias vir. Então, ali naquele momento, o conhecimento que eu adquiri da cultura judaica e da interpretação de texto dos evangelhos, eu me sinto muito tranquilo e confortável e autorizado de dizer para vocês. Naquele momento, Zaqueu dizia para Jesus: a partir de hoje, não importa em que plano eu estiver, nesse ou no outro, não importa que tempo, agora ou depois, não importa em que condição, eu vou seguir você para sempre, Jesus. E restituir o quadro, provavelmente, segundo alguns estudiosos, os quais eu pesquiso e respeito muito, eles dizem o seguinte, explicando o que Zaqueu ele teria falado com Jesus: hoje eu tenho condição de dar metade, mas lá em cima, quando eu encontrar o pai Abraão, que é para onde os judeus acreditam que vão, eu vou servir, eu vou devolver a todo mundo que eu prejudiquei, estiver na terra, os filhos, os netos, eu vou devolver tudo. Até o último centavo. Ou seja, naquele momento, Zaqueu assumiu um compromisso permanente com Jesus, tanto encarnado quanto desencarnado. E aí, obviamente, se o compromisso é para sempre, o compromisso com ele seria em todas as existências. E eu acredito que tenha sido isso porque Jesus ficou tão feliz com aquilo, ele deve ter ficado, inclusive, orgulhoso de ver Zaqueu naquela situação, mas a fala de Zaqueu impressionou tamanhamente Jesus, que Jesus fez uma brincadeira, uma piada. Ele fala: hoje, houve salvação nesta casa. Hoje, segundo algumas traduções, a salvação entrou nessa casa. Salvação, em aramaico, língua falada por Jesus, é Yeshua, que era o nome de Jesus. Então, ali ele fez um trocadilho. Zaqueu, hoje não só sou eu que estou entrando na sua casa. Está entrando comigo toda a salvação que eu represento. Obviamente que Jesus não iria eximir Zaqueu das suas responsabilidades. A doutrina dos Espíritos nos ensina que para você apagar qualquer traço de erro que você tenha cometido, é necessário você se arrepender, expiar e restaurar o bem que não aconteceu por conta da sua falta. Céu e Inferno, segunda parte, Código Penal da Vida Futura. Mas naquele momento, o início desse processo se dava. Por quê? Jesus ainda complementa: salvação entrou porque você também é filho de Abraão. Dizendo isso, Jesus queria dizer coisas para Moisés que a gente nem faz ideia.
Mas, numa pesquisa básica da cultura judaica, a gente consegue entender que, falando para ele, você também é filho de Abraão, Jesus estava dizendo, Zaqueu, não liga porque essas pessoas falam. Se Deus te colocou como publicano, é porque Ele quer você publicano, mas é para te testar. Testar se você é capaz de exercer a lei de Deus sendo publicano. Zaqueu, ninguém pode te diminuir, porque você é filho de Abraão, e sendo filho de Abraão, você é filho de Deus. E se você é filho de Abraão e filho de Deus, você é herdeiro da promessa. A promessa que Deus fez ao povo de Israel, dizendo, vocês são meus preferidos. E um dia eu vou descer a terra e vou habitar eternamente com vocês. É o advento do Messias, segundo a cultura judaica. Eles acreditam que Deus desceria na forma humana e habitaria conosco, andaria com a gente, comeria pastel com caldo de cana na feira com a gente, iria almoçar na nossa casa. Eu acho linda essa crença. Imagina Zaqueu ouvindo isso. Zaqueu, você é merecedor de todas as glórias que Deus prometeu. E imagina Zaqueu tendo entendido. Então, que aquele nazareno, maltrapilho, empoeirado das suas viagens na estrada, provavelmente mal cheiroso, mas segundo a literatura espírita, com um olhar mais plácido, fumegante e fascinador que já foi visto no planeta Terra. Imagina Zaqueu sabendo, ouvindo isso de Jesus e sabendo, eu estou na frente do Messias. O Messias vai dormir na minha casa hoje, vai jantar comigo, vai tomar café da manhã comigo amanhã. Eu fico imaginando que, frente a isso, nem deva ser tão difícil você assumir o compromisso que Zaqueu assumiu. Provavelmente, o que ele sentiu ali na frente de Jesus não deu a ele outra opção. Porque eu prefiro acreditar que qualquer um de nós, na situação dele, também não ia titubear. Ia falar, realmente, eu estou fazendo a escolha certa. E Jesus complementa o raciocínio, endossando esse meu pensamento, quando Jesus fala o seguinte, porque eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Não vim só te buscar, Zaqueu. Eu vim te salvar. E salvar todo aquele que acredita que eu sou o Messias, o Cristo, o governador planetário, o bom pastor, o nosso divino amigo, o caminho, a verdade, a vida. Todos que estiverem perdidos a partir de agora vão se encontrar. Pesquisando dentro dessa mesma lógica do nosso confrade Jorge Damas, segundo consta de fontes mediúnicas, Bezerra teria reencarnado como Quinto Varro, Quinto Celso, depois Parmênio e Carlos I, Carlos Bittencourt, um médico francês que morreu na noite de São Bartolomeu, para depois vir como Bezerra de Menezes. Rapidamente, só para vocês não ficarem só com os nomes na cabeça, Clemente de Alexandria também frisa que Zaqueu, depois de ter dado metade dos seus bens para os pobres, e, obviamente, a outra metade, para quem ficou, João? Para os herdeiros dele, que também era da lei de Deus. Ou seja, esse detalhe quase que eu esqueço de falar. Se ele deu metade dos bens, que era o que ele dava conta, a lei judaica dizer que a outra metade dos seus bens são dos seus herdeiros. Você não pode fazer mais nada. Não pode dar para o templo, não pode dar para ninguém. São dos seus herdeiros. A outra metade você faz o que você quiser. Se ele deu metade, a outra metade ficou com os herdeiros dele, ou seja, para Zaqueu ficou materialmente não. E Clemente de Alexandria diz que, logo após ele ter feito isso, ele assumiu o nome de Matias. E teria sido o 13º apóstolo, depois da morte de Judas. E seguiu servindo o evangelho até, segundo algumas tradições, ter morrido queimado na Etiópia. Outras tradições dizem que na Etiópia ele foi apedrejado e decapitado. E uma tradição do século VI e VII fala que ele foi esfolado, inclusive na mesma época que São Bartolomeu. Eu não sei dizer para vocês o que realmente aconteceu, mas a história dele ter sido queimado é simbólica, segundo esse estudo do Jorge Damas. Porque depois, quando ele reencarna como Quinto Varro, na missão de converter o Tássio, seu filho, que era ferrenho perseguidor dos cristãos e extremamente odioso com Jesus e seus preceitos, Quinto Varro
é condenado como feiticeiro e morto. E a história conta para a gente que ele reencarnou logo depois, Ave Cristo, livro Ave Cristo de Emmanuel, como Quinto Celso, filho de Tássio. E ali ele consegue salvar o pai, antes filho, agora pai, convertê-lo a Jesus na hora derradeira de ambos, que foram, por terem aceitado Jesus, queimados vivos. E ali na fogueira diz Emmanuel que Tássio resolveu se converter. E Quinto Celso, antes Quinto Varro, antes Zaqueu, Matias, deu graças a Deus, talvez tenha achado assim, pronto, agora minha missão está cumprida. Mas não. A gente sabe que Bezerra trabalhou ferrenhamente na pátria espiritual incansavelmente. Até reencarnar, segundo a própria Dona Ivone do Amaral Pereira, conta numa entrevista que a última reencarnação do nosso irmão Zaqueu, depois Quinto Varro, depois Quinto Celso, e antes de ser Bezerra, teria sido como médico Carlos Philippe Bittencourt, ou Carlos I, na França, e teria morrido na noite de São Bartolomeu. Uma noite onde os reis franceses, que eram católicos, ordenaram a execução sumária de toda uma população protestante que vivia em Paris, na França, nos arredores. E ele desencarnou nesse meio. Daí a gente não sabe muita coisa, só sabe que quase 200 anos depois, em 1831, no dia 29 de agosto, nascia Adolfo Cândido Bezerra de Menezes. O Adolfo Bezerra Cândido de Menezes, para ser mais exato. Num lugarzinho do Ceará chamado, na época, de Riacho de Sangue, hoje denominado Jaguaretama. Provavelmente a família de Bezerra tinha uma condição financeira mínima, porque ele consegue completar os estudos, coisa rara naquela época, e vai para o Rio de Janeiro tentar a profissão mais difícil, e até hoje é uma das mais difíceis de se conseguir, de se sustentar, que era a medicina. Com muita dificuldade, Bezerra estuda e consegue se formar médico. Das histórias que eu ouvi de Bezerra desde a minha infância, consta que, por exemplo, ele teve que ser a faculdade quase toda, ou monitor das cadeiras da faculdade para ter desconto, que já existia naquela época, ou dar aulas particulares de matemática e português, para quem estava fazendo os pré-vestibulares da época. Tem até uma história interessante, eu acho que vocês devem saber, que um jovem, muito afoito, bateu na pensão onde ele morava, e estava prestes a ser despejado, porque já estava devendo alguns meses ao pensionato, e se estava devendo ao pensionato, imagine a faculdade. E chegou um rapaz muito afoito, falando assim, olha, você que é o tal do Bezerra? Sou eu. Você que dá aula de matemática e português? Sou eu. Então, está aqui, estou te pagando os 3 meses que faltam até meu teste para você me dar aula toda semana. Aí Bezerra falou, não, você pode me pagar no final de cada aula. Ele, não, eu estou com pressa, eu quero que você já fique os 3, falta 3 meses para eu fazer meus testes. Naquela época o vestibular era personalizado. Você fazia o teu vestibular assistido pela faculdade. Sem problema, pode ter. Você fazia o seu vestibular numa entrevista que você fazia à faculdade. E ele falou, não, faltam 3 meses. Estão aqui 3 meses, olha, toma aí. O Bezerra estava precisando de dinheiro mesmo, falou, muito obrigado, pode voltar amanhã, que eu já começo amanhã. Ele está esperando o rapaz até hoje. História famosa de Bezerra. E tem um detalhe nessa história que me contaram. É muito interessante as memórias que a gente tem de infância, né? Como que elas nos impregnam e falam com a gente, independente do tempo. Me contaram que antes desse jovem aparecer, ele tinha orado a Maria. Consta que Bezerra era um devoto ferrenho de Nossa Senhora. E ele teria pedido assim, mãe, eu não quero voltar para o Ceará sem o meu diploma. Me ajuda. E aí apareceu o rapaz. Muito sacrifício. Em 1856, ele se formou, e em 1856 mesmo, porque era um aluno extremamente dedicado, um médico muito competente, extremamente competente, bem conceituado entre os outros médicos da época. Ele consegue se tornar membro da Academia Imperial de Medicina, um dos títulos mais difíceis que tinha na época. Praticamente só se conseguia esse título por indicação. Se você tivesse mérito, teria que ter mérito e indicação.
até onde a gente sabe, Bezerra conseguiu por puro mérito, de tão bom que ele era, com organização, com competência, com compromisso. Ele era um médico extremamente conhecedor da medicina da época. Diz que Bezerra sabia coisas que muita gente nem lembrava, ele tirava da cabeça e lembrava coisas da medicina da época, dos avanços da medicina da época. E ele foi lá e ficou na Academia Imperial, de 59 até 61, sendo responsável, inclusive, pelo anuário, escrever o anuário. Então, a partir de agora, eu vou pedir para vocês para irem lembrando de quantas atividades Bezerra acumulou na vida, lembrando que ele morre em 1900, e como que ele galgou, observem no que nos slides que eu vou mostrar, como que ele galgou a vida social dele, chegando ao ápice da sociedade carioca da época. Eu vou mostrar por quê. Em 58, ele entra para o Exército, já praticamente membro, já conhecido na Academia Imperial. E, obviamente, o Exército Brasileiro chamou ele, porque ele era um cirurgião muito bom. Diz que ele era muito bom médico mesmo. Os registros, inclusive, médicos, das sociedades históricas médicas, eu já tive contato com algum deles, dizem que Adolfo Bezerra de Menezes era um médico fenomenal, em termos de técnica médica. Também quantos milênios, quantos anos, né, de experiência curando na espiritualidade, não deve ser muito difícil ser médico na Terra. E aí ele foi, logo que entrou no Exército, foi ser, como cirurgião-tenente, foi assessorar, foi ser segundo cirurgião, ou seja, o cirurgião que fica de frente para o cirurgião-chefe operando e você operando junto com ele. É o cargo mais importante dentro da cirurgia. Ele já foi ser cirurgião do cirurgião Moro, cirurgião do imperador. De 78 a 81, ele foi presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Hoje seria prefeito do Rio de Janeiro. E vamos lembrar que naquela época o Rio de Janeiro era a capital do Império. Então Bezerra de Menezes chegou, no status social dele, a prefeito da capital do Império. Vocês estão pensando a mesma coisa que eu? Quanto dinheiro ele deve ter ganhado com isso tudo? O que ele prometeu para Jesus? Que ele ia o quê? Olha quanto dinheiro ele deve ter ganhado, quanto status social. E ele não ficou de pé na frente de Jesus para prometer? E quem fica de pé não tem a promessa, Jesus não falou, você também é filho de Abraão, você vai ser reconhecido, inclusive, esses que te criticam hoje vão bater palma para você amanhã. Porque essa é a justiça. Mas o seu testemunho vai ter que vir disso, Zaqueu. Vocês sabiam que ele foi o idealizador e um dos maiores responsáveis por a gente ter uma das estradas de ferro que mais ajudou o Brasil na época, que é a Macaé-Campos, que permitiu, quando o Porto do Rio de Janeiro não tinha mais condições de receber mercadoria, permitiu que mercadoria chegasse ao Rio através de Campos e Macaé e fez toda aquela região se desenvolver. E hoje é um dos maiores polos petroquímicos do mundo. Começou com a estrada de ferro Macaé-Campos, que foi construída porque Bezerra de Menezes botou o dedinho e fez acontecer. Ele foi vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e deputado federal numerosas vezes. Por quê? Porque Bezerra era um cidadão extremamente compromissado, honrado, de caráter até onde se sabe, ilibado. Até onde se tem registro, não existe uma queixa contra Bezerra de Menezes. Só elogios. Era respeitável, cumpria com as suas obrigações, cumpria as suas promessas, era um excelente médico, fazia caridade já nessa época. Nessa época ele já subia as favelas do Rio, que estavam começando a nascer naquela época, e ia atender as pessoas doentes tarde da noite. Nessa época, ou seja, ele já era o resultado da promessa de Jesus. Ele já era o Zaqueu, que já estava cumprindo a promessa que ele fez a Jesus. 30 anos ele ficou na vida pública. 30 anos. Vocês conhecem algum político que fique 30 anos sem ter uma reclamação? Uma crítica, uma queixa? Ele ficou 30 anos. De uma reputação ilibada até onde os registros históricos nos permitem saber. Só que no dia 16 de agosto de 1886, com 55 anos de idade, numa reunião pública, lotada, centenas de pessoas,
no grande salão de conferência da Guarda Velha, que onde os convivas imperiais faziam as suas festas mais importantes, numa cerimônia que ele mesmo, segundo consta, pediu para acontecer. Ele mesmo chamou todo mundo ali, fez uma festa para anunciar que, a partir do dia 16 de agosto de 1886, eu, Adolfo Bezerra de Menezes, me declaro oficialmente e publicamente espírita. Vamos lembrar? Uma festa com toda a nata da sociedade carioca. Todos os personagens mais importantes da época, provavelmente exceto o imperador e a imperatriz, mas deveria ter algum representante, ouviram Bezerra de Menezes se declarar espírita. Vamos lembrar que, historicamente, o espiritismo naquela época era tido como a ciência do demônio, o advento do anticristo. Nomes que você escuta quando você vai estudar a história do espiritismo para antes do espiritismo brasileiro. Se declarar espírita naquela época, gente, era praticamente assinar uma declaração de falência social. As pessoas pararam de falar, de frequentar. Ele começou a ser perseguido no trabalho. As portas começaram a se fechar. Todos os clientes ricos pararam de ir ao seu consultório. E outra história que me foi contada quando eu era criança foi que, quando Bezerra ficou sem cliente, sem amigos, sem ninguém, 1 ou 2 anos depois de ter se declarado espírita, spoiler, essa é uma das histórias que eu vou me emocionar muito. Um pouco antes dele sair do consultório dele, que ficava aos fundos da farmácia do seu sócio, que era uma prática comum naquela época, o médico ser associado com um farmacêutico. Você já saía do consultório, já fazia o remédio, já ia embora com o remédio em mãos. Uma noite, onde ele não tinha atendido quase ninguém. Uma mãe desesperada, um filho ardendo em febre. Bate a porta e diz: doutor Bezerra, eu não tenho 1 centavo nem para comer. Mas eu sei o médico que o senhor é. Meu filho vai morrer de febre se ninguém fizer nada. E eu orei para Maria. E ela mandou eu vir aqui. Eu nunca encontrei essa história escrita em lugar nenhum. Mas eu sei que a pessoa que me contou é o grande baluarte do espiritismo carioca e um dos meus maiores influenciadores na doutrina. Não podia estar mentindo. Eu fico imaginando que Bezerra tenha olhado para o sócio dele, ainda muito materialista, já preocupado em estar vendo o dinheiro ir embora sem parar. Tem olhado para Bezerra e ter feito assim: não faz isso não. Se você fizer isso para ela, amanhã vai ter 2, e depois vai ter 4, e depois vai ter 8. Porque notícia ruim no meio de pobre espalha igual doença. Mas Bezerra comprou o barulho e falou: não, eu vou atender ela assim. E a pessoa que me contou essa história ainda disse o seguinte: na saída, Bezerra tirou o dinheiro da consulta do próprio bolso e falou assim: eu não posso te dar prejuízo. E deu a parte do sócio dele. Inclusive, mandou fazer o remédio para a criança, pagou o tratamento da criança. Ali, eu tenho certeza que Zaqueu começava a pagar o quadro. Porque se o consultório de Bezerra parou de ser frequentado pela socialite carioca, quando aquela mulher voltou para a favela de onde ela provavelmente deveria habitar, ou para o gueto, seja lá, e contou o que o sócio de Bezerra temia, começou a acontecer. As pessoas mais necessitadas começaram a bater à porta de Bezerra, do seu consultório. E Bezerra, preocupado para que o seu sócio não ficasse maculado no seu comércio, falou: não, eu vou à casa de vocês. Já acostumado, vamos lembrar, ele já era acostumado a subir as favelas cariocas como médico, como sanitarista, inclusive.
E aí começou o que a gente conhece da imagem de Bezerra, dele ir à casa das pessoas. Lembrando que o dinheiro estava cada vez mais ralo e os gastos dele cada vez mais altos, porque ele pagava esses tratamentos. Ele dava do próprio bolso. Senhor, se eu extorquir alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Não foi isso que Zaqueu prometeu? Dali por diante, gente, apesar da derrocada social e material de Bezerra, ele foi se tornando rapidamente um dos maiores entusiastas da doutrina dos espíritos. Bezerra escreveu semanalmente num dos jornais de maior circulação no Brasil da época, chamado O País, de Quintino Bocaiúva, o senhor jornalista Quintino Bocaiúva, de 87 a 94, 7 anos consecutivos. 7 anos, 54 semanas por ano. Toda semana tinha um texto defendendo e divulgando a doutrina dos espíritos escrito por Bezerra de Menezes sob o pseudônimo de Marx. Para quem tiver interesse, ele é considerado hoje um dos maiores trabalhos de divulgação doutrinária da história do espiritismo brasileiro. E a FEB, não sei se ainda tem essa edição, mas nos anais da FEB você vai encontrar a publicação desses artigos de Bezerra como Espiritismo, Estudos Filosóficos. Como ele não poderia deixar de fazer, ele também teve uma grande contribuição para a psiquiatria. Ele escreveu um livro que até hoje é respeitado e lido pelos mais curiosos e mais preocupados com o bem-estar do seu paciente, chamado A Loucura sob um Novo Prisma. Livro esse que ele começa a questionar se a psiquiatria recém-nascida daquela época podia se dizer mesmo detentora da alquimia cerebral para curar toda e qualquer dor da alma. Um livro também interessantíssimo. Ele foi presidente da FEB em 89. Saiu por causa de brigas internas. Mas logo depois que ele saiu, a coisa ficou tão feia, mas tão feia, que em 1895 o pessoal dizia, só você vai poder resolver isso. E ele entrou em 95 e só saiu em 1900, quando ele desencarnou. É necessário a gente lembrar que esse período, de 89, quando ele foi a primeira vez presidente, até 900, foi o período em que o espiritismo esteve perigando de se extinguir da pátria do Evangelho. Eu lembro das histórias que eu ouvia da infância que esse período os espíritas eram perseguidos e nós mesmos, dentro da nossa confraria, começamos a nos dividir entre nós. Toda casa dividida entre si perece. E eu lembro bem dessas histórias porque o meu avô, pai do meu pai, de onde vem a raiz espírita da minha família, teve que abandonar a cidade onde ele morava, Miraí, em Minas Gerais, por perseguições ao espiritismo. Pessoas eram agredidas, excomungadas, ficavam à beira da sociedade, e nós, que ao contrário do que por muito tempo eu pensei, temos o mérito de sermos espíritas, mas na verdade a gente tem a misericórdia divina de ser, porque somos extremamente pecadores. E se somos espíritas, é porque nós temos muito que pagar. Nós, fraquejando frente a isso, começamos a nos dividir. E aí Bezerra fez o último ato, cumprindo o que Ismael pediu para ele lá no começo, lembra? Eu preciso que você vá lá, porque lá é a pátria do Evangelho. De lá, o Evangelho vai ir para todos os lugares do mundo. Eu preciso de você lá, Bezerra, porque você vai manter aquele povo unido. Esse povo que você está vendo lá na Europa, fazendo matança, guilhotinando os outros, queimando os outros, se dividindo, sem chegar a acordo nenhum, eu preciso que você mantenha eles unidos. Esse povo era a gente, nessa época, querendo estraçalhar o espiritismo em vários pedaços diferentes de opinião. E o último ato da vida de Bezerra foi esse. Através do movimento que ele iniciou, mas que só foi se concretizar na década de 40, ele conseguiu, através do exemplo dele em vida e depois o exemplo em morte, em desencarne, fazer a definitiva união espírita, criando um movimento espírita. Ali a gente aquietou e parou de querer se dividir.
No dia 11 de abril de 1900, de manhã cedinho, era levada à Câmara Municipal do Rio de Janeiro a notícia do falecimento do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Dias antes, ele teria tido um acidente vascular cerebral e ele morre das complicações desse acidente. Isso eu ouvia muito na minha infância. Muitas das pessoas que me ensinaram o espiritismo que eu sei hoje, me ensinaram a pensar sobre a doutrina dos espíritos, falavam isso. Bezerra é o Kardec brasileiro. Eu não sei dizer para vocês se seria justo. Provavelmente Bezerra não ia gostar nada do que eu vou falar. Mas, para mim, ele foi o maior divulgador do espiritismo no Brasil. Com todo respeito a Eurípides Barçanufo, por todo respeito a Caibar Schutel e tantos outros, Bezerra realmente cumpriu o que ele prometeu para Jesus, quando ele ficou de pé na frente de Jesus. Eu vou restituir o quadro. Por quê? Porque tudo que ele fez, ainda em vida, continuou duplicado na pátria espiritual. E até onde a gente sabe, Bezerra é um dos maiores cooperadores do Evangelho na pátria espiritual. Todos os espíritos que você já ouviu falar na sua vida, principalmente da codificação xaveriana, os espíritos trazidos pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, todos eles, pelo menos uma vez, falam de Bezerra de Menezes. Pode procurar. Todos eles, pelo menos uma vez, comentam alguma coisa de Bezerra de Menezes. Tamanha é a ascendência espiritual que esse espírito conseguiu aquilatar na pátria. Todos com história de cooperação, de salvação, de algum favor de Bezerra. E aí, gente, vou trazer uma historinha pequena, mas que vai exemplificar muito bem como meu coração vê Bezerra de Menezes. Para mostrar para vocês como eu entendo Bezerra hoje. Humberto de Campos, no livro Momentos de Ouro, na lição 12, intitulada A Diferença, conta a história de que Bezerra estava numa reunião no mundo espiritual, uma reunião doutrinária dos espíritos recém-desencarnados, e ao final da reunião, um espírito desencarnado que tinha sido espírita, um espírito desencarnado vira para ele e fala o seguinte: como eu posso me intitular espírita? Eu fico imaginando que Bezerra deve fazer as palestras doutrinárias dele lá no Espírito Santo e falar assim, gente, olha, daqui para frente é interessante pensar. Se você está tão endividado, é interessante pensar em pedir o seu projeto reencarnatório para reencarnar como espírita. Bom, é uma chance legal de você pagar suas dívidas. Se você for direitinho, cumprir na risca, é uma chance legal. Eu imagino que ele falava isso. E um espírito, no final, falou assim, Bezerra, como que eu posso me dizer espírita? Eu sou a pessoa mais egoísta que eu conheço. Eu sou mau caráter. Eu sou invejoso. Eu sou maledicente. Eu tenho ódio das pessoas, eu tenho raiva aqui dentro, eu tenho raiva, eu tenho que ficar me escondendo, porque a raiva aparece na minha testa e todo mundo vê que eu estou com raiva. Bezerra fala para ele, meu irmão, eu também tenho tudo isso. Aí o cara olhou para ele, você, Bezerra, tem tudo isso? Que ele tinha perguntado para Bezerra, como é que eu posso me dizer espírita com tantos defeitos? Bezerra falou assim, meu irmão, eu também tenho tudo isso. Todas essas qualidades negativas, olha como Bezerra tem benevolência, não falou defeito. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham, meu irmão. Só existe, porém, uma diferença, que eu não posso esquecer de falar. Antes de ser espírita cristão, e é muito importante que a gente entenda bem a noção de espírita cristão. Naquela época, a época do desencarne de Bezerra, era muito importante que as outras religiões frisassem que o espírita não era cristão. Era muito importante. Até hoje. Não sei vocês, mas de vez em quando as pessoas me perguntam, mas você acredita em Jesus? Antes de ser espírita cristão, meu irmão, disse Bezerra, eu fazia força para correr atrás de todas essas qualidades negativas. Agora que eu sou espírita cristão, eu faço força para fugir delas. E aí, essa frase de Humberto de Campos é que melhor define Bezerra para mim. Depois de ter dado essa aula para aquele espírito, Bezerra sorrindo, olhou para ele e falou, está vendo? Como você pode ver, há muita diferença. Eu também estou me depurando. Não pense você que só porque você tem isso mais ostensivamente, você está pior do que eu. Estamos todos no mesmo barco.
Porque se você me permite te ajudar, o seu valor é tão grande quanto a minha mão que vai te ajudar. Não existe diferença na caridade. A caridade ela é bilateral, circular e equânime. Se você me permite fazer caridade, você é tão valioso para mim quanto eu fazendo a caridade para você. Eu vejo Bezerra de Menezes assim até hoje. E para a gente terminar, eu queria lembrar a vocês que a mediunidade do nosso querido Divaldo nos conta que quando completaram-se 50 anos do desenlace de Bezerra, houve uma grande festa na parte espiritual. Uma festa de muita luz, muito som, muita alegria, muitas vibrações positivas. E quando Bezerra foi ser ovacionado por todo aquele público, pessoas que, de um jeito ou de outro, foram ajudadas, mais ou menos, por ele, durante toda a jornada, talvez desde quando ele veio como Zaqueu. Naquele momento, Celina, emissária direta de Maria, se apresenta em espírito, extremamente luminosa, e diz: Bezerra, Maria me pediu para te falar que é chegada a hora, meu irmão. Você conseguiu o direito de reencarnar numa pátria, num planeta, numa civilização mais avançada. Sua missão aqui, Bezerra, está cumprida. E abriu uma tela fluide que mostrou planetas maravilhosos, infinitamente mais evoluídos que o nosso moral e intelectualmente. E Divaldo conta que Bezerra abaixou a cabeça e muito humildemente falou: Celina, se realmente fosse me dada a chance de escolher alguma coisa por mim, eu diria a você, minha irmã, peça a Maria para deixar que eu continue na pátria do Cruzeiro. Pode ser daqui da espiritualidade mesmo. Não preciso reencarnar. Mas enquanto houver na dita pátria do Evangelho que Ismael me mostrou, um irmão ainda chafurdando na lama da ignorância da lei divina, qual o direito que eu tenho de evoluir e deixar eles para trás? Lembre, Ismael pediu a ele: dizer, eu preciso da sua ajuda. E ele pediu a Maria: Maria, deixa eu continuar ajudando. E eu agora pergunto a vocês, e ofereço a vocês essa última reflexão. Eu não preciso dizer o que Bezerra representa para cada um de nós. Cada um de nós aqui sabe exatamente o que Bezerra representa. Mas pare e pense, o que você aprendeu de novo com Jesus e com Bezerra na tarde de hoje? Gratidão imensa por vocês terem me ouvido. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Queria aproveitar aqui esse momento e agradecer, porque se eu conheço o NEP hoje, preciso estudar junto com os amigos que eu fiz, vários NEPs que a gente participa, foi graças ao Diogo. Eu não conhecia o NEP e, convidando ele para falar na Sabem, ele fez o que ele faz sempre, ele é um divulgador do NEP. E nós não temos como estar próximos a Jesus se nós não estudarmos sobre ele, mesmo Jesus. E o NEP ele faz isso, ele nos aproxima de Jesus. Então, se alguém tiver interesse em fazer estudos, é da sua própria casa mesmo, só acessar o link e estudar junto de muitas outras pessoas em lugares diversos do Brasil. E nós vamos agora chamar o senhor Cima para fazer a nossa prece final, depois nós vamos prosseguir com o passe e com a irradiação. Eu gostaria de perguntar à equipe mediúnica se tem condições da gente ler a mensagem do cartão. Tem? Então, antes da nossa prece final, eu vou ler uma mensagem que a médium da nossa casa, Jusceia, recebeu.
Um minutinho, por favor. Gostaria de falar algo novo para vocês, mas o tempo está correndo de forma muito rápida e não conseguiriam prestar atenção ao que tenho a revelar. Irmãos, não percam as esperanças em Deus, que tudo providencia para que seja revelado as boas novas. Nós estamos atentos a todos os acontecimentos, porém algo de muito grande está para acontecer em todo o planeta. Temos que ultrapassar todas as dificuldades para a transformação em um novo mundo. Pensem naquilo que poderiam realizar para alívio das tensões sociais. Deus nos revela a cada minuto um mundo novo a ser implantado, mas é necessário reformas profundas na materialidade e na espiritualidade de cada ser. Não importa o que pensas, se será ruim ou bom o mundo, tens que passar pelas dificuldades. Queridos irmãos, vocês são ferramentas de transformação de muitos que adentraram essa casa. Deus está no comando, mas o livre-arbítrio é de cada um. Todas as ações são benévolas quando conjugadas com amor, carinho e fraternidade. Não desanimeis pelo pouco que aos vossos olhos podem parecer pequeno naquilo que realizais. Estamos a apoiar todas as iniciativas que poderiam melhorar a cada dia. A cada filho dessa casa é derramado lenitivo para as suas vidas. O chamado de Bezerra de Menezes, a caridade, é o mesmo chamado de Jesus, para que possamos nos sustentar como cristãos necessitados. Vede o quanto já realizaste na vida em prol de ti mesmo e dos irmãos que necessitam do amor dessa casa. São muitos os necessitados que chegam todos os dias na esperança de serem assistidos. Necessitamos que mantenham as atividades e cresçam em direção ao atendimento dos propósitos da doutrina. Os herdeiros são vocês mesmos, meus filhos queridos. Dedicar ao trabalho do Cristo é dedicar à cura de sua própria alma. Essa casa é abençoada por todos os atendimentos que realiza através dos trabalhadores da terra e equipe espiritual. Abençoadas sejam as vossas mãos que distribuem o amor. Debruçados sobre uma relva pantanosa, estão muitos que nos estágios de hoje não conseguem sair do lamaçal, sem a ajuda dos braços bondosos dos trabalhadores desta casa. A fraternidade do coração está em cada ser que frequenta esta casa. Confiai e ide em busca de ti mesmo, através do trabalho edificante. A busca da felicidade está na obra divina que Jesus vem nos dizer. Buscai e achareis, batei a porta e vos será aberta, pelo coração de Jesus. Meus queridos, todos os dias são de venturas mil. Vamos nos aventurar às boas novas de Jesus. O leme é Jesus e seus seguidores não se afogam nas águas profundas. O nosso agradecimento a todos os trabalhadores espíritas. Sigam em paz. Dr. Manuel Dantas. Temos também mensagem para a FABEM. A mensagem deste dia de comemoração dos 25 anos de existência da Fraternidade FABEM, deixamos o nosso agradecimento a todos os irmãos trabalhadores que passaram por esta casa com a intenção de colaborar em prol dos irmãos necessitados que aqui comparecem, na esperança de melhoria em suas vidas. É certo que, sem uma base, uma casa não se sustenta, e essa base são vocês, que abrem as portas do coração cheio de amor por todos que aqui comparecem. O amor move montanhas, e durante todo o tempo são removidos os atrapalhos de vossas vidas. Os nossos sinceros agradecimentos por tudo que realizam através da fraternidade, e rogamos a Deus que nos dê forças para sustentar a todos na construção de um mundo melhor. Somos todos semente que não param de plantar,
No campo, vocês são os adubos que alimentam as almas e espíritos que comparecem a essa casa na esperança de florescerem e darem bons frutos. O bem é fruto do bem. Sempre buscando a paz, encontraremos a paz. O desejo de cada um se transforma em energia que converge para si mesmo. Marchai adiante, sem medo. Nós estamos com todos vocês a expandir a boa nova. Jesus abençoe a todos que atenderam à fraternidade, movido pelo amor. Muita paz, muita paz. Equipe espiritual, 26 de agosto de 2022. Agradecidos estamos por essas mensagens maravilhosas. E agora vamos pedir seu Luciano que faça essa prece final. A gente só gostaria de né? É Núcleo Espírita e Pesquisa do Evangelho. São núcleos que estão espalhados pelo Brasil todo. Muito interessante. Aquelas pessoas que têm interesse nessa companhia aqui, que está bem entrosado, né? Bom, dia de festa, dia de alegria para os nossos corações. Nós já estamos há alguns dias sentimos a cada momento desse, como o nosso companheiro fez passar. A lágrima é um sentimento da alma. Deixa ela vir, tranquilamente. Deixa que ela venha naturalmente, nos trazendo essa lembrança maravilhosa, lembrança do passado. Às vezes não é um passado muito, mas às vezes um pouco amargo, mas faz nos reconduzir ao presente. E esta casa hoje unida, queremos agradecer a Deus, Pai de infinita bondade. Agradecer a Jesus, nosso Mestre Divino Amigo, por estarmos aqui hoje. 25 anos trabalhando. 25 anos de luta, nós sabemos, para cada um de nós. Mas ninguém cresce sem essa luta. Esse movimento espírita que antigamente era, sofria tanto, hoje está totalmente mudado. Nós estamos crescendo, divulgando. Temos a liberdade de trabalhar sem que ninguém bata na nossa porta, a não ser por nos procurar. E com os nossos corações cumpridos, dizemos a Jesus, Mestre, muito obrigado. Obrigado por estarmos aqui, trabalhando, unidos, enfrentando as nossas dificuldades nunca mais, porque elas são de maior ou menor intensidade, mas nós vamos dar uma observação. E esse dia possa se vir a repetir por muitos, possamos estar sempre unidos, trabalhando em benefício da casa e da causa. Que ao voltarmos aos nossos lares, possamos levar esses fluidos vibratórios positivos para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos parentes. E por que não? É por aqueles que julgam o nosso vida. Obrigado, Jesus. Obrigado. Que a sua paz. E que a sua paz faça hoje, agora e sempre, em cada coração.